Saudação aos queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à leitura bíblica diária. Hoje, novamente, iremos meditar na Palavra do Senhor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, os versículos 9 a 16, já possam procurar na vossa Bíblia, sob o tema Deus está com o seu povo. Estarei compartilhando um momento de louvor e, em seguida, então, nós iremos conversar a respeito deste tema. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, ó Deus, que misericórdia. Olá, irmãos, irmãs. Uma grande alegria poder novamente compartilhar um momento de reflexão, de estudo. Sejam muito bem-vindos, irmãos que estão acompanhando pelo Facebook de seus lares. Temos já inúmeros irmãos se manifestando, a Glaci Hartwig, a Edna Leite, a Erna Mauer, a Maria Mauer, acho que a Maria é lá do Paraguai, a Karine Knebel, a Mary Kriser, o Erenildo Schulz, o Edson Belmonte, o Hernani Gauer, a Roseli Matsuzaki, o Wilson Fensky. Então sejam todos bem-vindos, queridos irmãos, a este momento em que nós iremos refletir na palavra do Senhor. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe nesta meditação. Eu irei fazer uma breve oração para iniciarmos este momento. Amado e bondoso Deus, nosso Pai, obrigado por este privilégio que o Senhor nos dá de podermos meditar, refletir na Tua palavra para nosso consolo, nossa orientação. Fortaleça nossa fé, dê-nos sabedoria para vivermos
o nosso relacionamento contigo e também sermos comprometidos com o teu evangelho para a salvação de muitos. Nós oramos, Senhor, em nome do Salvador Jesus, para que ele nos abençoe e nos dê o seu Espírito Santo em rica medida. Amém. Irmãos, então o texto é de Atos, capítulo 7, os versículos 9 a 16. Acompanhem lá na sua Bíblia também, quem sabe vocês têm a Bíblia no próprio aplicativo do celular. E então nós lemos assim. Estevão continuou: os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis. E Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve falta de alimentos e muito sofrimento no Egito e em Canaã, e os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Mas na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era, e Faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito, e ali ele e os nossos antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Depois, os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo de Abraão, que Abraão tinha comprado dos descendentes de Amor por um certo preço. Então, esse é o texto. Na verdade, Estevão, ele reproduz aquilo que a gente vê lá no livro de Gênesis, no capítulo 35, 36, 37 em diante, onde nos é narrado essa história, esses acontecimentos com Jacó e com José. Irmãos, hoje a Comunidade Paz está celebrando 46 anos. Nós já tivemos o nosso culto no último domingo de manhã, alusivo aos 46 anos, e nós então parabenizamos os irmãos da Comunidade Paz por esta caminhada durante esta história de 46 anos, desde os nossos patriarcas, os pais fundadores desta comunidade, até os irmãos que recentemente se tornaram membros. Parabéns a todos que fazem parte dessa história, diretamente como membros, mas também a todos que indiretamente fazem parte desta história, contribuindo, colaborando e orando pelo trabalho da igreja em nossa cidade. Então, parabéns a todos os irmãos. Olhando para o nosso texto, e depois eu quero fazer uma reflexão e uma análise a partir deste texto sobre a importância da comunidade continuar fazendo o seu trabalho de evangelização. O nosso texto diz que José, ele foi vendido, então, pelos seus irmãos como escravo lá no Egito, e nós lemos que Deus estava com ele quando ele foi vendido. Deus estava com José. Que informação importante. Quando Deus está com o seu povo, quando Deus está com a sua igreja, quando Deus está com seus filhos, este é o primeiro passo para a felicidade, para a comunhão com Deus, para uma vida com Deus. Porque é Deus que vem até nós, foi Deus que veio até o povo de Israel. E o nosso texto diz que Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. A gente imagina que não deve ser fácil para um jovem, para um rapaz, passar por aquilo que José passou. Ser vendido pelos seus irmãos,
ser vendido como escravo. José, ele era um jovem inteligente, um jovem consagrado. Ele certamente recebeu uma excelente instrução do seu pai Jacó. E a partir desse conhecimento e desta instrução, ele pôde, então, ter habilidade para lidar, para enfrentar essa situação tão estranha e tão difícil de ter sido vendido como escravo. E o nosso texto, então, diz que Deus estava com José e o livrou das aflições. Certamente do medo, Deus o colocou em meio a pessoas que o receberam bem, o acolheram, o trataram bem. Então Deus o livrou das aflições, dos medos, dos anseios que ele passou por ter sido vendido como escravo. A primeira aplicação, a partir desta fala, Deus está com você. O que você está passando neste momento? O que causa aflição em sua vida? O que causa tristeza e sofrimento? Pode ser trabalho, pode ser problema de família, pode ser problemas de relacionamento, pode ser a pandemia, a conjuntura econômica. O que tem causado aflição à sua vida? Para José foi esse fato de ele ter sido vendido como escravo, mas Deus estava com ele e o abençoou. Assim também, queridos irmãos, Deus está conosco porque nós confiamos nele, porque nós fazemos parte do seu povo. E Deus cuida daqueles que são dele. Então Deus está cuidando de sua vida, de suas necessidades. Portanto, continue confiando. Entrega o teu caminho, entrega as tuas preocupações, as tuas necessidades aos cuidados do Senhor. Eu quero fazer uma rápida pausa, chamar bem-vindo o nosso irmão Édio. Édio está dizendo boa noite, estimados amigos e irmãos, pastor Nathaniel e família. Também a Tânia, minha esposa, está dizendo boa noite. Então, aos irmãos que estão participando desse estudo, sejam todos bem-vindos, para que nós possamos receber, então, a orientação e o fortalecimento de nossa fé. Então, Deus está contigo, assim como ele esteve com José em meio ao momento de aflição. O nosso texto continua dizendo que Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis. Isso não é algo que cai do céu, de uma hora para outra, uma ação direta de Deus. Mas José fazia parte de uma família do povo de Deus. E certamente seu pai Jacó era um homem que temia muito ao Senhor e conhecia a vontade de Deus. Ele havia aprendido dos seus pais a temer ao Senhor. E o temor do Senhor é a base para que nós tenhamos sabedoria e modos agradáveis. José, então, foi instruído de casa a ser um bom cidadão, um cidadão correto, um cidadão ético, um cidadão honesto. Esses valores nós também recebemos de nossos pais, uns mais, outros menos, mas são valores que nós levamos conosco e quando nós nos portamos na sociedade, as pessoas vão dizer, este rapaz, este homem, esta mulher, são pessoas sábias, têm modos agradáveis, têm ética. Então Deus também está lhe dando sabedoria e modos agradáveis quando você aprende a temer ao Senhor e a conhecer os princípios de alguém que tem comunhão com Deus, de um Deus que dá sabedoria, de um Deus que instrui o seu povo a andar nos seus caminhos. Então isso contribuiu em muito para que José então pudesse ser nomeado governador do Egito e do palácio do rei. Não é pouca responsabilidade, é muita responsabilidade que este homem recebeu por ser um homem temente a Deus, onde Deus
lhe deu sabedoria e modos agradáveis. E então José, como rei, como governador do Egito, né, ele passa por uma situação difícil, onde uma grande seca acontece em todo o Egito, em todo o Canaã. E José, então, ele revela um sonho, interpreta um sonho do faraó, onde nesse sonho, então, José prevê que haveria essa grande seca. E José, um homem sábio, temente a Deus, instruído, vê para a frente, e assim, sob a bênção de Deus, sem dúvida, porque Deus estava com ele, ele fez reservas de alimentos durante 7 anos, para que depois, na seca, esses alimentos estivessem em silos, em armazéns, para que pudessem ser vendidos e dados para quem tivesse necessidade. E assim aconteceu. Então, José, ele cumpre o chamado de Deus, e assim ele, na função de governador, supre o povo com alimento, supre o povo de acordo com as suas necessidades. E aí entra um aspecto importante dos líderes cristãos hoje, de eles também terem essa consciência de provisão, de olharem e de prepararem a economia, prepararem o povo para que nos tempos de crise, nos tempos de enfraquecimento econômico, as pessoas estejam preparadas, ou o Estado tenha condições de dar aporte para as necessidades do povo. Então, isso são bênçãos, e quem é do Senhor, quem teme a Deus, vai agir em favor dos cidadãos. José não só agiu em favor do Egito, mas também em Canaã, onde morava o seu pai Jacó e também todos os seus irmãos. E Deus usou esta seca para aproximar José de sua família novamente. Então, outra grande bênção, algo que parecia e teve o seu lado ruim, mas Deus o transformou em bênção, de modo que agora Jacó e seus filhos pudessem ir até o Egito e se encontrar com José, que era o filho mais novo, para então poderem viver lá naquela terra. E o nosso texto diz que eles morreram lá. Eles viveram, foram 75 pessoas da família de Jacó, que foram morar lá no Egito, aos cuidados de José, e eles ficaram lá até a sua morte. E a sua morte não significa qualquer morte, porque Jacó e sua família era uma família temente a Deus. Não é porque os irmãos de José fizeram aquela maldade que eles tenham sido condenados. Certamente eles se arrependeram de terem agido mal, eles reconheceram e eles confessaram isso a José, o seu pecado, foram perdoados, e todos eles certamente receberam a herança da vida eterna. Assim, amados irmãos, Deus socorre os seus por meio da ação amorosa de cuidado com os seus líderes, os seus chefes, Jacó como pai, José como governador, e desta forma todos recebem mantimento, todos recebem alimento. Ok, queridos irmãos? Agora vamos olhar para mais um aspecto. Deus está com o seu povo. Deus, esse é o título, esse é o tema de nosso estudo. Deus está com o seu povo para quê? E aí eu quero convidá-los a olhar para a nossa comunidade, ou a comunidade para a qual você, querido irmão, faz parte. Deus está com o seu povo, com a sua comunidade, com a sua família, para cuidar de você como pai. O pai que supre as necessidades dos seus filhos, necessidades físicas, necessidades materiais, está ao seu lado. Não quer dizer riquezas, não quer dizer necessariamente bonança. Jacó, eles passaram fome, mas eles foram socorridos pelo Senhor.
na ação do seu Filho, que sabiamente planejou cuidar, ter mantimento para toda esta seca. Mas Deus, Pai, agiu, cuidando do seu povo. Mas Deus também está com o seu povo, não só para suprir as necessidades físicas, mas também para o salvar. Jacó e sua família foram salvos da condenação, foram salvos do sofrimento eterno, porque confiavam no Senhor. E o Senhor enviou seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer, sofrer, morrer e ressuscitar em favor de todos, toda a humanidade, para que todos que reconhecerem a sua culpa, assim como os irmãos de José fizeram, eles reconheceram o seu pecado, confessaram o seu pecado, eles foram absolvidos pelo Senhor, foram perdoados. Então, Deus cuida do seu povo para salvá-los dos pecados, libertá-los do castigo, do tormento eterno, da condenação. Que bênção, que graça é esta ação de Deus para com aqueles que são seus filhos. E mais, Deus está com o seu povo para lhes dar a vida eterna. Nós seríamos muito miseráveis se nós pensássemos na nossa vida apenas na brevidade desses dias que nós vivemos aqui. Jacó morreu com 110 anos, é uma idade avançada, mas a maioria de nós não chega nessa idade, mas seríamos extremamente miseráveis se pensássemos que a ação de Deus é apenas para esta vida. Não, Deus tem nos preparado uma eternidade. Nós passamos um breve tempo neste mundo, com o propósito de sermos servos do Senhor, para depois entrarmos na glória dele, onde Deus recupera e devolve a nós toda a imagem, a semelhança, tudo aquilo que nós perdemos com o pecado de Adão e Eva. Deus irá nos reconduzir para uma vida plena, perfeita, maravilhosa lá no céu. E isso é a ação de Deus em seu Filho Jesus, que nós recebemos pela fé nele, onde na palavra o Espírito Santo nos fortalece, nos orienta, nos consola e nos assegura de que estaremos com ele no céu. Mas Deus também, ele não está com quem o despreza. Quem despreza Deus, ele está perdido, ele está condenado. E eu quero que vocês e que nós olhemos neste momento para o trabalho da igreja, o trabalho do reino de Deus. Você é cristão por quê? Porque o seu pai e a sua mãe possivelmente te conduziram à fé, e te cuidaram, te encaminharam na fé. E assim, você permanece na fé por causa que você ouve a palavra de Deus. Assim acontece comigo, e assim a palavra diz, nos alimentando diariamente, constantemente na palavra, é que nós perseveramos, nós crescemos, e assim herdaremos a vida eterna. Assim, a nossa comunidade, que ainda é jovem, apenas 46 anos, ainda está na primeira geração que está vivendo do Evangelho. Os nossos pais, os nossos patriarcas, o seu Guze, a dona Carolina e outros irmãos, eles ainda vivem. Claro, nós já temos gerações depois deles, é evidente, mas eles que fizeram com que, por meio do trabalho da igreja aqui em Santiago, nós pudéssemos ouvir a palavra do Senhor. E aí eu quero destacar o Salmo 145, versículo 4, onde nós lemos assim: ó Deus, cada geração anunciará à geração seguinte as coisas que tens feito. É de geração em geração que nós continuamos sendo cristãos, sendo povo de Deus e herdeiros da vida eterna. De pai para filho, de irmão para irmão, é que nós compartilhamos o Evangelho e as pessoas conhecem a Cristo, permanecem em Cristo e assim passam a ser herdeiros da vida eterna. Se uma geração falhar,
a próxima não conhecerá mais a Cristo, a não ser uma ação externa de evangelização, se é que ela ainda existir. Esta é a responsabilidade, queridos irmãos, que nós olhamos para o aniversário de nossa comunidade, a responsabilidade da igreja para com os filhos, para com os jovens. Se eu sou pai e tenho um filho jovem, se eu sou pai e tenho um filho criança, se eu sou avô e tenho um neto jovem, um neto criança, a minha responsabilidade é fazer com que estes conheçam bem a Deus e sigam a Deus. Porque se eles quebrarem o ciclo, os nossos netos, os nossos bisnetos, eles se perderão. Eles serão condenados ao inferno, não porque exatamente porque eles não conheceram o plano de Deus, não conheceram a salvação e não creram. A culpa é deles, mas nós somos corresponsáveis por não termos os levado à fé, não termos levado a palavra de Deus considerado com a seriedade que nós deveríamos ter considerado. Os pais, eles têm o dever, eles têm a responsabilidade de ensinar, e enquanto eles vivem, fazer com que eles permaneçam no Senhor. E aí eu vou lembrar da minha família. Os meus avós, nós os enterramos durante este ano, a minha avó na semana passada. Eles foram levados à fé no batismo, ainda crianças, e eles viveram esta fé. Eles trabalharam pelo reino de Deus, eles construíram igrejas, eles educaram os filhos no caminho do Senhor, com uma devoção diária, com a leitura da Bíblia, com o conhecimento da vontade de Deus. Eles cumpriram o seu papel. Agora, os filhos do meu avô, que são os meus pais, um deles, eles agora tiveram a responsabilidade de contar os atos poderosos de Deus para nós, para mim, para os meus irmãos. E enquanto eles estiverem vivos, eles continuam sendo corresponsáveis para auxiliar, para que ninguém se perca. E a mesma responsabilidade eu tenho para com os meus filhos, para que eles conheçam a Deus, o temam, para que, crendo nele, tenham a vida eterna e também possam fazer o mesmo com seus filhos. Agora, quando uma geração falha, a próxima se perde. As futuras gerações estão perdidas, condenadas, por não terem crido, não terem conhecido a Deus para poder crer nele, porque não teve ninguém que lhes falou, os pais não conheciam a palavra de Deus. E o texto de Juízes eu quero ler, onde nós, lá no capítulo 2, versículo 10 em diante, está escrito assim, Josué, é a respeito de Josué. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Veja só, então, todas as pessoas daquela geração, da geração de Josué, morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que Deus havia feito. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Então o Deus dos seus antepassados, eu digo do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, eles haviam deixado de adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o único Deus verdadeiro, Deus triuno. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Então a ira de Deus veio sobre as gerações posteriores a Josué. Por quê? Porque eles abandonaram o Senhor.
Então, a gravidade é muito grande, ou a responsabilidade é muito grande para que não aconteça um desastre com a nossa família, e nós não nos encontremos no mundo dos mortos, ou seja, nós não nos encontremos no lar celestial. O nosso papel como igreja, o nosso papel como pais, é de corresponsabilidade para com os nossos filhos, os educando, os ensinando no Senhor. E a igreja tem sido suporte para isso. A igreja tem sido uma maneira de equipar os pais, de amparar os pais para que eles possam cumprir esse papel. É muito trágico, muito danoso quando os nossos filhos apenas têm contato com a palavra de Deus quando eles vão na igreja, na escolinha, no catecismo. Quando a palavra de Deus não é manuseada também no lar. Isso é muito danoso, porque os filhos conhecem muito mal a Deus, porque é na vivência diária, no testemunho da ação de Deus, na vida, no dia a dia, é que os filhos começam a sentir o gosto e a paixão e o amor por Deus. Então, queridos irmãos, a nossa responsabilidade, ela é tremenda, e nós, como igreja, devemos nos preocupar e nos equipar e equipar as famílias para que eles todos possam crescer no conhecimento do Senhor. Se Jacó não tivesse feito isso com sua família, certamente José não teria sido uma grande bênção, e eles também não teriam se encontrado lá no Egito para lá viverem o restante da sua vida. Por isso, queridos irmãos, Deus não está com quem o despreza. A descendência de Josué desprezou ao Senhor e Deus se irou contra eles. Que nós, queridos pais, jovens, avós, nós avaliemos a nossa maneira de cuidar da educação de nossos filhos. E ainda há tempo, se estamos vivos, há tempo de recuperarmos a imagem do Senhor, que às vezes não foi tão bem explicada e entendida pelos nossos filhos, como deveria ser entendida, para que eles continuem firmes. E o trabalho da nossa igreja continuará firme, crescendo, caso os nossos filhos continuem fiéis ao Senhor. Então, esta é a reflexão, e José, Jacó, é exemplo, e por isso Estevão conta este relato, porque eles são exemplos de temor ao Senhor, e que nós possamos ser lembrados nas gerações futuras como aqueles que cumpriram com fidelidade a sua responsabilidade, e contamos para a nossa geração que nos segue aquilo que Deus tem feito por nós. Irmãos, nós temos muitos irmãos que passaram pelo nosso estudo, não sei se todos estão acompanhando, a Nelce Mauer, a Jaqueline Arruda, a Lauri Greff, Marli Schrank, Roseli Fritz, Walter Mauer, Hilda Lang, Deliel Neivert, Sandro Chagas, Leoni Boni, Romeu Dumke, Elaine Momba, minha tia, a Lili Loeffler, Joane Johan, nossa irmã aqui da igreja, a Ivone Bachler, a Renata Guzzi, deu boa noite Renata, Misael Paré, pastor também de uma de nossas igrejas aqui da cidade, Íria Vieira, Arilson Pavão, Marisa Aranhamer, nossa irmã de nossa comunidade, a Ivete Marquardt, o Ronaldo Fogaça, o Daniel Klein, a Márcia Jacob, é prima. Então, se eu esqueci algum dos irmãos, não tenha mencionado, eu peço escusas, mas que Deus abençoe esta palavra na vida de todos nós, e assim, por meio desta reflexão, nós continuemos crescendo na fé e nos apaixonando pelo reino de Deus e as maravilhas de Deus em nossa vida, assim como Deus esteve com José, o abençoando, cuidando em suas aflições, lhe dando sabedoria e modos agradáveis.
Deus o abençoando para que ele pudesse suprir o povo e a sua família no tempo da seca. Enfim, Deus está conosco e em sua misericórdia, com justiça, com sabedoria, ele cuida de cada um de nós. Confiemos mais nele, confiemos sempre mais, porque ele é misericordioso, ele é bom, ele deu o seu Filho unigênito para que nele tenhamos vida plena, comunhão com Deus e vida eterna. Confie nele, o sirva com alegria. E quero te convidar, querido irmão, querida irmã, para participar do culto amanhã à noite em nossa comunidade. Terá início às 19 horas, onde iremos continuar lembrando dos atos maravilhosos de Deus em nossa vida e reconhecendo como ele tem sido bom, atuando em nosso favor, nos cuidando. Então venham amanhã à noite. Quem não puder vir aqui e queira acompanhar do Facebook, certamente estaremos também compartilhando por lá. Nós iremos orar neste momento, não sei, ninguém colocou pedido de oração aqui, eu tenho um pedido, mas os incentivo a orarem pelos filhos, pelos netos, orarem pelos cônjuges, orarem pelo trabalho da igreja, independente de qual comunidade que você faça parte, para que este evangelho, esta mensagem do cuidado de Deus para conosco continue sendo alcançado para muitas pessoas, para que assim cada vez menos pessoas sofram no castigo eterno no inferno. Vamos falar com Deus em oração. Amado bondoso Deus, te louvamos por esta palavra que nos orientou, assim como tu abençoaste o povo de Deus por meio da pregação de Estevão, onde ele relembrou da ação de Deus na vida da família de Jacó, por meio também da ação misericordiosa por meio de José. Obrigado, Senhor, porque esta palavra nos anima, nos fortalece. Queremos te louvar, Senhor, pela bênção de mais um ano do trabalho de nossa comunidade, a evangelização, levando Cristo para todos. Esteja, Senhor, com as pessoas que estão passando por necessidades, desemprego, fome, miséria. Que nós, Senhor, sabiamente instruídos, possamos estar socorrendo estas pessoas, assim como José também socorreu a tantos que estavam passando necessidades no Egito e toda a região de Canaã. Senhor, que nós também possamos ser servos consagrados a Ti na vida pública, no exercício de nosso chamado junto à família e também na sociedade, na nossa vida profissional. Pedimos, Senhor, que esteja com os doentes para que sejam restabelecidos de sua enfermidade. Pedimos que acabes com a pandemia do coronavírus. Pedimos, Senhor, que estejas abençoando os idosos de nossa comunidade, mas também todos os idosos que acompanham e ouvem esta leitura bíblica. Abençoa, Senhor, as nossas crianças para que elas conheçam o Evangelho. Abençoe os nossos jovens para que eles perseverem no Evangelho que eles já conheceram e estão conhecendo mais e mais, para que sejam sempre testemunhas dos teus atos poderosos para as futuras gerações. Senhor, sob os teus cuidados nós nos entregamos, pois sabemos que do Senhor vem a sabedoria, do Senhor vem o dom da fé, do Senhor vem o conforto em meio às aflições, e para o Senhor nós rendemos louvor, honra e glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Irmãos, foi uma grande alegria estarmos juntos. Deus os abençoe ricamente. Um excelente descanso e um final de semana maravilhoso na presença do Senhor. Carinhoso abraço e até amanhã em nosso culto.